Olá, bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. A produção de veículos no Brasil disparou em maio. As vendas subiram quase 10%. Os dados foram divulgados pela Anfavea, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. A produção de carros comerciais e leves, caminhões e ônibus no Brasil disparou em maio, na comparação com abril. Segundo o levantamento da Anfavea, a produção de veículos saltou 27,4% em maio. Já na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 10,7%. No mês, quase 228 mil veículos foram montados no país. Já as vendas de veículos novos cresceram 9,8% em maio, para 176.500. No acumulado do ano até maio, a produção de veículos registrou alta de 6,2%. As vendas aumentaram em 9,3% para 809 mil unidades no período. Em coletiva de imprensa, com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente da Anfavea, Márcio Leite, disse que o setor está otimista com as respostas dos consumidores em relação aos incentivos dados pelo governo. Só com a discussão que nós tivemos, 3 montadoras decidiram suspender os seus layoffs, as suas paralisações para atender a demanda. Então, isso é bastante positivo em relação a empregos e a cadeia de componentes, a cadeia de suprimentos. Ainda segundo Leite, a expectativa da associação é que a medida incentive a venda de 300 mil novos veículos. O vice-presidente destaca que, além da criação de empregos, o governo busca proteger o meio ambiente com menor emissão de gases. Estamos otimistas aí, a população de um lado, nós estávamos com uma frota muito envelhecida, o que é preocupante, que você colocou bem, emite 23 vezes mais, então não há nada melhor do que para o meio ambiente do que nós termos melhor eficiência energética, preservar a qualidade do ar, a saúde, e de outro lado o emprego, né? Emprego é o grande desafio hoje, e fortalecer a indústria, que é quem faz mais pesquisa, inovação, salários maiores. Não há país forte que não tenha uma indústria forte e diversificada. Olha, e a tendência é que as vendas continuem a crescer no setor automotivo. Após o governo anunciar um pacote de estímulo para a compra de carros populares, as montadoras já começaram a anunciar os novos preços dos veículos com desconto. Os preços de carros com descontos começaram a ser anunciados pelas montadoras nesta terça-feira e, junto com isso, o marketing sobre os preços vieram de maneira intensa. Algumas montadoras, como a Renault, que já tinha um dos modelos de carros populares mais baratos em solo brasileiro, estão se preparando para anunciar os atuais preços. O Kwid da Renault, que antes valia cerca de R$ 69 mil, teve um desconto de R$ 10 mil e está sendo comercializado por R$ 58.990. Já a Fiat retirou a tabela de seu site, mas anunciou que em breve as ofertas com valores reduzidos seriam colocados. A expectativa é que seu carro mais barato, ou seja, o modelo chamado de Mobi, saia por cerca de R$ 60 mil, 9 mil a menos do valor antigo. Outra montadora que retirou a tabela do site é a Volkswagen, mas anunciou que, além do desconto realizado pelo programa do governo, a montadora alemã vai expandir a oferta e oferecerá bônus de até R$ 5 mil. Vale lembrar que o programa do governo foi redesenhado e a desoneração direta de tributos deu lugar a um novo modelo. Para o consumidor, o efeito será um desconto entre R$ 2 e R$ 8 mil no valor de aquisição dos automóveis. Contudo, as montadoras devem aplicar tabelas próprias, somando os descontos praticados no mercado atualmente.
Dessa forma, pela livre concorrência, os valores podem cair ainda mais. Pelo lado do governo, os benefícios que antes teriam um teto de 500 milhões, agora será de R$ 1,5 bilhão de reais. Como os ônibus e caminhões entraram no balaio, a divisão ficou dessa forma. Os benefícios serão concedidos até os limites de 500 milhões para os carros, 300 milhões para os ônibus e 700 milhões de reais para os caminhões. Mas atenção! Caso você tenha a disponibilidade ou a vontade de adquirir os automóveis, a ideia é não demorar muito. O motivo é que esses valores citados anteriormente são temporários. As cifras funcionarão como uma espécie de trava, ou seja, quando os créditos atingirem esse montante, o incentivo do governo será encerrado, mesmo que isso aconteça antes dos 4 meses previstos. Olha, e comprar carro é muito legal, né? Só que tem algumas responsabilidades importantes. Por exemplo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo vai começar a notificar donos de 5.900.000 veículos que deixaram de pagar o IPVA. Foram arrecadados 20 bilhões e 700 milhões de reais, 82% do total do valor que era esperado de 25 bilhões de reais. Dos 17 milhões e 500 mil veículos obrigados a pagar, 11 milhões e 600 mil quitaram o imposto. Proprietários de 8 milhões e 500 mil veículos recolheram o tributo em parcela única, o que gerou a arrecadação de 12 bilhões e 100 milhões de reais. Outros 3 milhões e 100 mil optaram pelo parcelamento, totalizando 8 bilhões e 600 milhões de reais. Neste ano, além das formas tradicionais de quitação à vista antecipada, com desconto de 3% em janeiro ou integral em fevereiro, os proprietários de automóveis puderam optar por parcelar o tributo em até 5 vezes com cotas de janeiro a maio. Quem deixa de pagar o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados os 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. O contribuinte que não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo, transferindo a administração do débito para a Procuradoria-Geral do Estado, que poderá iniciar o processo de execução judicial. A inadimplência do IPVA impede o novo licenciamento do veículo. Após a data limite fixada pelo Detran para o licenciamento, o veículo poderá ser apreendido com multa aplicada pela autoridade de trânsito e 7 pontos na carteira de habilitação. E por falar em dívidas, a classe média é a que está mais endividada no país. E também a que tem o maior percentual de prestações atrasadas. A conclusão é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em maio, de cada 100 famílias brasileiras, 78 tinham algum compromisso para quitar, uma situação comum que se mantém inalterada há 4 meses. Mas quando o assunto é inadimplência, a situação muda. 29% dos endividados estavam com 3 meses de atraso nas prestações e quase 12% deles afirmaram que não têm condições de quitar a dívida. Segundo a economista da CNC, o endividamento caiu um pouco entre os mais pobres e mais ricos. Quem assumiu compromisso demais foi a classe média. São as famílias que afirmam que não vão ter condições de pagar dívidas já atrasadas de meses anteriores, continua crescendo. Isso mostra que quem tem dívidas atrasadas já mais antigas segue encontrando dificuldade para pagar, para quitar essas dívidas em razão do acirramento das despesas financeiras, as despesas com juros, já que os juros estão num nível bastante elevado. Então isso dificulta a quitação da dívida e nós chegamos a quase 12% de pessoas
no Brasil, de famílias no Brasil com algum tipo de dívida atrasada de meses anteriores e afirmando que não vão ter condições de pagar essas dívidas já atrasadas. E olha só, manter um presidiário atrás das grades custa um salário mínimo e mais 37% a cada mês. A conta é da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Os dados foram coletados em janeiro e fevereiro deste ano em 16 estados brasileiros. Em média, um preso custa em torno de R$ 1.819 por mês aos cofres públicos. O valor é 37% maior do que o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.320. Segundo a secretaria, em janeiro, as despesas totais dos estados com funcionários, alimentação, transporte e manutenção das instalações e outros serviços para os presídios foram de mais de R$ 860 milhões. Já em fevereiro, esse valor subiu para 953 milhões. Embora o gasto médio nacional esteja em torno de R$ 1.800, 3 estados chamaram a atenção por registrar o mais que o dobro do salário mínimo atual. No topo dessa lista aparece o Mato Grosso do Sul, onde um preso custa mensalmente quase R$ 3.200. O Piauí é o segundo estado que mais gasta, com mais de R$ 3.100. Na sequência, vem o Maranhão, onde um presidiário custa mensalmente R$ 2.745. O levantamento mostra ainda que do total gasto no país, a maior porcentagem é com salários de funcionários, pagamentos de empregados terceirizados, material de expediente e estagiários. O restante está dividido em gastos com necessidades básicas como alimentação, água e luz. Segundo o Senapem, atualmente o Brasil tem uma população carcerária de mais de 832 mil detentos. 648 mil cumprindo pena em celas e o restante em prisão domiciliar. E veja a seguir. A Agência Europeia de Medicamentos alerta que Covid-19 ainda é uma ameaça para o mundo. E você vai ver também, novo espaço no Parque Ibirapuera, em São Paulo, mostra o passado e o futuro do esporte. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, a Covid-19 continua sendo uma ameaça, mesmo que agora não seja considerada uma emergência sanitária de saúde global. O alerta foi feito pela Agência Europeia de Medicamentos. A Covid-19 causou e continua causando uma pressão significativa nos sistemas de saúde pública, especialmente durante os meses de inverno, quando a transmissão se soma a outras doenças respiratórias sazonais. Isso significa que as autoridades de saúde pública terão que manter a guarda. As vacinas contra a Covid-19 continuam sendo nossa melhor opção para proteger as pessoas contra a hospitalização e a morte. A afirmação foi feita na entrevista coletiva regular que a agência realiza sobre a pandemia. Em 5 de maio passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a pandemia da Covid-19 não era mais uma emergência sanitária mundial. E olha só, a Microsoft terá que pagar 20 bilhões de dólares, o que vale aí mais ou menos cerca de 100 milhões de reais, para encerrar um processo da Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos. O motivo é a coleta de informações de menores sem o consentimento dos pais. A gigante de tecnologia foi acusada pela Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos de manter esses dados em seu poder para o próprio benefício. A Comissão Federal do Comércio informou que acusava a Microsoft de ter obtido entre 2015 e 2020 dados de menores de 13 anos. Essas crianças se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem informar aos pais. Para criar uma conta,
O usuário do console deve fornecer nome e sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. A comissão argumenta que a Microsoft violou a lei de proteção à privacidade online de menores. A sentença pretende deixar bem claro que os avatares, os dados biométricos e as informações de saúde das crianças não estão isentos de cumprir a lei de privacidade de menores e limita as informações que a Microsoft pode coletar e reter. A decisão deve ser aprovada por um tribunal federal antes de entrar em vigor. Um porta-voz da Microsoft disse que o Xbox se compromete a cumprir as normas e desenvolverá um novo sistema de validação de identidade e idade para oferecer experiências adequadas ao segmento jovem.